Em busca da segunda vitória consecutiva na Série B, a Ponte Preta viajou até Belo Horizonte para encarar o América Mineiro na Arena Independência. A partida que fechou a rodada do domingo era marcada por alguns tabus. A Macaca não vence o Coelho desde 2016, além de que o América ainda não perdeu jogando em casa nessa temporada. E a Ponte não venceu como visitante nessa bezona. E com bola rolando, os donos da casa dominaram praticamente todo o jogo. Primeiro lance de perigo veio em uma jogada ensaiada de escanteio. Benítez lançou para Daniel Borges e o lateral pegou firme na bola, mas finalizou para fora do gol. Aos 12 minutos, após jogada na ponta direita, Felipe Amaral cruzou na área e Dudu Vieira tentou antecipar, mas acabou empurrando a bola para o fundo do gol. Coelho 1-0. Do América Mineiro! Dudu Vieira contra! Com dificuldades para criar, a Macaca tentou responder com Jé. O camisa 9 recebeu dentro da área, mas finalizou sem ângulo para a rede, só que do lado de fora. O Coelho continuava assustando. Em jogada pela esquerda, Fabinho lançou na área e Pedro Rocha apareceu para afastar a bola. Atrás de Pedrão, 2 jogadores da América apareceram livres. Ainda na primeira etapa, a Ponte chegou novamente com o Jé pela direita. O atacante fintou e chutou forte, mas em cima do goleiro Dalberson. No segundo tempo, o América Mineiro seguiu com mais volume de jogo e logo aos 5 minutos o Coelho ampliou o placar. Após passe de Benítez, Fabinho só precisou empurrar para o fundo das redes. Do América! Benítez apareceu novamente, agora para finalizar. O camisa 10 recebeu na entrada da área, mas finalizou para fora do gol. Matheus Regis respondeu para a Macaca, mas não acertou o alvo. E quem estava mais próximo do gol era o time da casa. Daniel Borges apareceu sozinho na área, mas finalizou mal de primeira e perdeu outra grande chance. Gabriel Novaes pela Macaca teve a chance de diminuir após bola enfiada de Elvis, mas o camisa 35 finalizou em cima do goleiro. No final de jogo, os dois times tiveram mais oportunidades. Pelo lado do Coelho, Felipe Azevedo soltou uma bomba de fora da área e Pedro Rocha fez grande defesa. E antes da partida acabar, Gabriel Novaes de cabeça acertou a trave. Fim de jogo em Belo Horizonte, América Mineiro 2, Ponte Preta 0. Com esse resultado, a Ponte cai para a 14ª posição com 9 pontos somados. A gente já sabia que a melhora não vem de um dia para o outro, né? Mas o importante é que os jogadores estão compreendendo, né? E dentro do campo estão procurando realizar. Logicamente há uma falha aqui, uma falha ali, né? E você acaba às vezes perdendo o jogo. Mas no contexto geral, eu acho que mesmo com a derrota nós tivemos coisas boas. Agora a Macaca volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Novo Horizontino no Majestoso. Carlos Henrique Siebert comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes e o Nelsinho Batista disse aí, ó, apesar da derrota, vimos coisas boas. Quais foram as coisas boas que o Nelsinho viu? Você viu também? Eu vi mais coisas negativas. Eu vi uma zaga desatenta ao extremo. Eu vi não funcionar a dupla de Emerson no meio, pela primeira vez escalada de começo. Acho que isso foi um equívoco. Vi o Elvis no banco de reservas fazendo uma falta tremenda no primeiro tempo. Eu vi um time totalmente, aí tirando o Pedrão, do lateral direito à ponta esquerda, desconectado. E quando você joga desconectado e desconcentrado contra um melhor time, ou entre os 3 melhores times da Série B, você vai perder o jogo. A Ponte cansou de dar vacilo no jogo. Então você treina, escala o time, você pode até discutir essa ou aquela escalação e escolha do Nelsinho. Beleza, tudo certo, não é? Agora, eu pergunto a você, o que aconteceu na partida? Gols perdidos, falta de cobertura. Vocês viram agora o lance do Risso, que o lateral direito do América só não fez o gol pela grossura dele. Ele ficou olhando para cima assim. E outros lances aconteceram. Esse lance aí também foi um equívoco. Achei que o Pedrão tinha que ficar parado no gol. Ele não parou no gol. O Dudu precisava meter essa bola para dentro do gol. Não dava para ter um pouquinho mais de calma. E esses lances de equívoco aconteceram em profusão durante a partida. O América é um time melhor que a Ponte. Tem um meio-campo que faz toda a diferença. Moisés, Juninho, Benítez, eles desequilibraram o jogo.
A Ponte não tem um time da mesma qualidade. Mas a Ponte também não precisava errar tanto como errou. No segundo tempo foram feitas modificações, o time subiu de produção, mas não foi o suficiente para incomodar, apesar de ter tido chance. O Gabriel Novaes perdeu 2 gols, que se ele tem um pouco mais de calma e coloca essa bola para dentro do gol, poderia, a sorte do jogo, ter um outro destino. Poderia. Como o C não joga, a Ponte perdeu para um time que é líder do campeonato hoje e o América está acima tecnicamente nesse momento do que a Ponte. Existe uma ordem alienígena, estou falando isso há muito tempo, né? E fica em local incerto e não sabido e é multiglota. Multiglota. Ela fala todas as línguas e por isso entra na cabeça dos treinadores do mundo inteiro. Às vezes esquece, né? Por alguma razão, algum treinador e esse treinador consegue se distanciar. Eu achava ou imaginava que essa ordem alienígena tinha, sabe, os menudos. Os menudos tinham uma idade, quando eles chegavam naquela idade tinha que sair e entrar outro, porque tinha uma idade limite. Eu achava que a ordem alienígena também tinha uma idade limite. E por que eu estou falando isso? Porque baixou a ordem alienígena na cabeça do Nelsinho Batista. Entrou em campo com um lateral improvisado, tendo um lateral de ofício no banco. Dudu Vieira. Não é lateral, é meio campista. E o Igor Inocêncio no banco. Não, mas a ordem alienígena, ó, é o seguinte, tem que, sabe como é que é e tal. Aí o Nelson, opa, é verdade, vamos colocar o Dudu Vieira de lateral. E aí, ô Tigrão? Ordem alienígena. Bom, o Dudu Vieira, numa circunstância de jogo contra o CRB, ele foi para a lateral direita. Mas daí até começar, não é porque ele fez o gol contra, não. Mas ele iniciar o jogo com o Dudu Vieira, ele não ganhou um lateral e perdeu o seu melhor marcador de meio campo. Ele perdeu o volante mais combativo e não ganhou um lateral. Deu azar, o Amaralzinho cruzou, escorregou e tal, tomou o gol contra. Então, primeiro, equívoco. E eu falei que eu achava que tinha um limite de idade, porque o Nelsinho é o treinador mais velho, juntando as duas séries A e B do Campeonato Brasileiro. A ordem alienígena é atemporal. Os sinais são muito potentes. É potente, entra na cabeça. E aí, cara, a gente brinca aqui, e também não vamos ficar aqui dizendo que o time perdeu por causa do Nelsinho, ou por causa... O time perdeu, sabe por quê? Bom, a gente falou a semana inteira depois do jogo contra o CRB, que botar o Elvis quando o time já está perdendo seria gelada. E que isso só não aconteceu contra o CRB porque a Ponte deu muita sorte e o Pedrão pegou pênalti. Mas a gente falou a semana inteira, até encheu o saco do ouvinte e do telespectador. Deixou o Elvis no banco. Respeito, pô, quem sou eu para discutir tática, estratégia de jogo com o Nelson? Mas a gente também não pode vir aqui e ficar igual a vaquinha de presépio, a gente tem que falar antes. E na maioria das vezes a gente até erra. Em algumas delas, não adianta, depois, se o América já estiver na frente, ele vai baixar as linhas. E baixando as linhas, não tem todo aquele espaço que o Elvis teve para trabalhar contra o CRB. Isso é um outro equívoco, não é? Então, mas nada disso foi suficiente para derrotar a Ponte por 2-0. Sabe por que a Ponte perdeu por 2-0? Não é um fato isolado. Não é. E outro, o treinador está no seu segundo jogo. Ele ainda está conhecendo melhor o elenco. Ele ainda está colhendo informações de comportamento, até do ponto de vista emocional dos jogadores. Tem a parte técnica, tática, física e comportamental. Como o jogador reage quando o time toma um gol e assim por diante. Então a Ponte perdeu, sabe por quê? Porque o América é muito mais time do que a Ponte. Esses 3 jogadores que a gente está conversando em off, e o CH já falou no ar aqui, o Moisés, o Juninho e o Benítez, esses 3 valem mais, tecnicamente falando, para decidir jogo na questão da qualidade, do que todo o elenco da Ponte, incluindo o Elvis. Valem mais do que todo o elenco da Ponte. Então tem um belíssimo time. Esse Moisés, quando ele foi negociado pelo Palmeiras
com o futebol chinês, mas foi uma choradeira, uma chiadeira da torcida do Palmeiras, e não foi em vão, não foi sem motivo, que a saída dele desarrumou o Palmeiras por uns 6 meses. O cara é um avião de jogador, tá lá, não sei como que o América arrumou dinheiro para trazer um cara desse. O Juninho já tá faz tempo. O Benítez, que estava muito bem no São Paulo, perdeu espaço e tal, mas é craque, pô. Craque é craque. Craque chega um determinado momento do jogo que ele desequilibra. E veja a bola que ele meteu para o segundo gol. Então este é o real motivo. O América é muito melhor do que a Ponte. E pelo menos lá, eu nem vou colocar jogando no Moisés Lucarelli por conta da diferença que a torcida faz, mas jogando no Independência, se jogar 10 vezes, esses 2 times que começaram o jogo ontem, a Ponte com essa escalação e o América com a escalação que ele colocou em prática, o América ganha 9 e empata 1 porque vai estar numa noite ou tarde muito pouco inspirado. E pior do que a derrota, que por si só já é horrível, Gé tomou o 3º cartão amarelo e não vai enfrentar o Novo Horizontino sábado às 5 da tarde com a transmissão na tela da Band no Majestoso. E eu vou aqui, porque o Gé, ele tem esse histórico de indisciplina, mas hoje eu vou defender o Gé, tá? A falta não foi para cartão amarelo. O juiz exagerou absurdamente. Foi uma falta, ele vai disputar com o zagueiro, falta no ataque, não é contra-ataque que ele cortou, não foi atitude antidesportiva, e ele vai para um corpo a corpo e o juiz interpretou como falta. Mas não adianta reclamar. Mas o cartão foi mal aplicado. Foi mal aplicado, mas por reclamação. Então não, se o cara... Não. O juiz deu o cartão pela falta. Mas ele reclamou. Não, mas já tinha dado. Ele reclamou depois do cartão. Ele cai e o juiz já vem. Opa, aí eu tô atento. Ele cai, se engalfinha com o zagueiro, o juiz interpreta como falta e já veio e pumba, aí ele reclamou. Fiz isso em tempo real. Eu endosso tudo que o Tigrão falou. A gente critica o Gé, mas neste jogo não. Essa ele não mereceu. Ele não merecia cartão amarelo. O lance não foi para cartão. Falei em tempo real isso na transmissão. E se tivesse a reclamação assintosa, está justificado. Quando ele cai, que ele se enrosca com o zagueiro do América, o juiz apita a falta de ataque. Tem nem aquela, não, cortou um lance promissor, nada disso, ataque, estava tentando chegar na bola. Falta de ataque, dá a falta e segue o jogo, vai lá sabe e bum. Que aconteceu? E sabe o que ele justificou? Um lance anterior, ele dividiu com o goleiro e foi uma dividida forte, mas ele foi na bola. Sabe aquele lance do lado esquerdo que ele dividiu com o goleiro? Foi um lance anterior a esse lance do cartão. Aí ele fez assim, ó, 1, 2, 3. Isso que eu ia concluir. Nenhuma ele mereceu amarelo. O juiz justifica o amarelo dado, que ele veio e fez assim, eu te avisei, tá fazendo muita falta. Ora, falta é do jogo, velho. Ele não é falta de antijogo. Não mereceu. Então o juiz foi muito mal. E o Gé vai fazer muita falta. É o melhor atacante da Ponte. Agora, como ele tem o histórico de indisciplina, de expulsão, ficha corrida, de muita série de cartão amarelo, fica todo mundo assim, né? Todo mundo assim, mas ele não mereceu não.